direto para São Paulo falar com o Luiz Conde, que está conectado com a gente aqui, né? Muito boa noite, Luiz Conde. A paz do Senhor. Boa noite. A paz do Senhor Jesus para você, Tony França, e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tony França, eu vou para o Salmo 67, lembrando a todos os ouvintes que a gente abre com o Salmo 67, porque é o Salmo que dá abertura e são as promessas de Deus. Então nós vamos fazer em forma de oração. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Aleluia. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, em toda a extremidade da terra te temerão. Andarão no teu amor e no teu temor. Aleluia, aleluia. E eu trago também para vocês os Salmo 149. E lembrando que você pode acessar aí, digitando no Google, Salmo 149 e todos os salmos, ok? Louvai ao Senhor, diz aqui a palavra, os fiéis louvam a seu Deus com cântico e instrumentos, aleluia. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na congregação dos santos, alegrem-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louve o seu nome com flauta. Cante seu louvor com adulfe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exaltem os santos na glória. Cante de alegria nos seus leitos ou nos seus aposentos. Estejam na garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomar vingança das nações, darem repreensão aos povos, para repreender ou para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-lo-ão todos os santos. Aleluia! Então eu quero trazer para vocês a continuação, trazendo de volta, o versículo 6, que diz, estejam em suas gargantas os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomar vingança das nações, e dar repreensão aos povos, para prender os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazer neles o juízo escrito. Oh, glória a Deus! Esta honra tê-lo-ão todos os santos. Aleluia! Pai nosso que estás no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós, meu Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu e também já pediu perdão, já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder. Honra e glória te pertence para todo sempre. Amém e amém. Boa noite e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, seja com todos nós, todos vocês que estão ouvindo, sintonizados no programa Expressão da Verdade. Os que estão na região de todo o Brasil, ou fora do Brasil, que estão em São Paulo, que estão no norte, no Piauí, na Paraíba, e
Que Deus abençoe todos vocês ricamente, abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tony França, a paz. Oi, Luiz, a paz do Senhor, Luiz. Olha, eu também quero agradecer a audiência maravilhosa de todo o Brasil, pela internet, muito ligando, participando aqui do nosso programa. E aqui, na cidade de Minas também, a nossa região de Minas está ligado. A rádio já está no ar pelo rádio AM, não está 100%, nós estamos aí com um pouco de dificuldade, com a chiadeira um pouco, né? Mas breve vai a promessa de vir para ficar 100% o transmissor, viu, Luiz? Certo. Vamos lá pelo rádio, Luiz. Que Deus ajude, que Deus abençoe, que a gente possa fazer uma programação mais normal, sem chiadeira e de longo alcance, né? Então, que Deus abençoe. Estou em França. Um projeto aí que vai de um equipamento para deixar a rádio com um som estéreo, viu? Então, se quiser, vamos esperar, se quiser, vai acontecer. Muito bem. Estou em França, podemos continuar com a programação. Tem mais alguma palavra para comentar ou não? Pode continuar, Luiz, pode continuar. A gente está aqui no aguardo. Estou em França, eu era para falar para você, para passar a oração da irmã, a irmã Conceição Campos, depois que eu passasse a primeira mensagem, que eu vou dividir em 2 quadros, né? Mas quando eu estiver finalizando, você passa, eu dou um toque para você, você passa a outra oração, ok? Que Deus abençoe. Muito bem. Eu quero chamar a atenção de todos vocês para meditarem nestas palavras que está escrito no livro sagrado de Deus. Então, veja bem, lembrando a vocês que o programa Expressão da Verdade, ele não visa um outro alvo senão trazer a verdade. Trazer a verdade que está escrita, são profecias, trazer revelações das profecias e que a gente podemos estar assumindo estas verdades. Então, diz aqui no livro de Daniel, Daniel capítulo 7, no versículo 18 em diante, a gente vai só para lembrar vocês e trazer para vocês a interpretação. Você que tem a Bíblia Sagrada, você pode estar acessando aí, ou seja, abrindo a palavra de Deus aí no livro sagrado de Deus, capítulo 7 de Daniel, no versículo 18, ou melhor, no versículo 27, e voltamos para o 18. Então diz assim, a visão de Daniel: o reino e o domínio e a majestade debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Quer dizer, os reinos, o domínio e a majestades debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então, o seu reino será um reino eterno, quer dizer, reino espiritual. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então diz assim, voltando para o 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Aleluia! Muito bem. Então nós vamos trazer para vocês o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 29. No capítulo 8, versículo 29, nós vimos aí um alerta já de um espírito imundo, né? Falando com Jesus. Nós vimos aqui capítulo 8, 29. Diz assim:
Jesus, ele estava na sua missão e foi para uma outra banda, né? Da província dos Gadarenos, começando no 28. Saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão feroz eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Quer dizer, seriam pessoas macumbeiros, completamente possessos, né? Endemoniados, quer dizer, possessos. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar antes de tempo? Aí, 30. Andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naqueles porcos, naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Aleluia! Então veja bem. Mas o versículo que eu quero chamar a atenção, como eu já chamei a atenção no livro de Daniel, e o reino e o domínio debaixo de todo o céu é dado ao santo povo do Altíssimo. Então veja bem, aqueles espíritos, que eram mais de 2.000, porque eram 2.000 porcos, né? Quase 2.000 porcos, e todos se precipitaram no mar, né? Quer dizer, se fosse um demônio para cada porco, então, quer dizer, seria 2.000. Mas diz que a legião uma legião é 6.000. É um batalhão, é um demônio de demônios. Lembra-se que Jesus, o Senhor Jesus, quando ele estava para ser pego, para ser julgado e crucificado, então ele disse assim, Pedro sacou a mão da espada e aí queria partir para a guerra, queria partir para a luta, né? E aí passou a mão da espada e cortou a orelha de um servo dos discípulos, né? Dos sacerdotes, era o Malco, né? Então, veja bem, Jesus diz, guarda a tua espada, né? Então, aquele que fere, quem fere a ferro será ferido. Ou não sabeis vós, se não fosse da vontade do meu Pai, eu agora oraria a eles, ele me mandava 12 legiões de anjos. Quer dizer, se cada legião tem 6.000 demônios, né? Porque, então, veja bem, 12.000, 12 vezes 6, então, veja bem, 3 vezes 12, 36, 72.000 legiões, quer dizer, de demônios. Ah, mas por que demônio? Porque o Senhor Jesus, ele é rei, ele é senhor do céu e da terra. Ele manda em tudo. Quer dizer, se ele quiser mandar os demônios atacar, ele manda o demônio atacar, eles atacam. Tá. Eles vão desobedecer? Então, veja bem. O demônio, ao ver Jesus, versículo 29 de Mateus. Então, quando eles viram Jesus, diz assim, eis que clamaram dizendo, o que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha só, o demônio reconheceu, sabendo que Jesus era filho do Deus Altíssimo, e é. Então, vieste aqui atormentar-nos antes de tempo. Quer dizer, eles já estavam sabendo que haveria um tempo que eles não teriam sossego. E eu quero dizer para vocês que o tempo é agora. O tempo é agora. Então nós não temos que ficar dividindo espaço com macumbeiro, dividindo espaço com feiticeiro, dividindo espaço. Não, Jesus ele não veio aqui na terra para dividir espaço. Quer dizer, ele veio para ensinar. Então, veja bem, a palavra diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, no princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez.
E aí o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas com essa garantia, todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o demônio falou assim, Jesus, filho de Deus Altíssimo. Então veja bem, era Jesus o filho de Deus Altíssimo. Hoje, todo aquele que adentrar na palavra de Deus, quer dizer, na obediência, ele também se torna filho de Deus. Como ele diz, e todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o demônio diz assim, vieste-nos atormentar antes do tempo. Quer dizer, ele sabia que haveria um tempo de atormentação deles. Então, veja bem, e o tempo é agora. Chega da gente dar tempo ao tempo. Não, mas são profecias que vão se cumprir daqui a 1000 anos, 2000 anos. Sim, 2000 anos já passou. Agora nós estamos no momento de passar a mão na espada e guerrear. O Senhor Jesus diz, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não digo paz, mas espada. Então, até que passa os céus e a terra, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Então, toda a palavra tem que se cumprir. Então, veja bem, quando ele alerta que viria os falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, ele está alertando exatamente por quê? Porque o poder dele seria derramado em toda a terra. Então, aí é o seguinte, ele conhece o coração do homem, ele conhece o capeta, as astutas manhas do capeta, e que o homem está virado para as coisas mundanas. Então, quando Pedro pergunta, juntamente com os outros discípulos, Senhor, quando serão estas coisas? E qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus disse, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão grandes sinais de prodígios, quer dizer, milagres, né? E se possível for, engana até os escolhidos. Então, veja bem, eu já vi pregador dizer, não, esses falsos estão usando o poder de Satanás. Mas como? O Senhor Jesus não disse em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra? Então, você está blasfemando, meu amigo. Para de blasfemar, porque o poder não pertence a Satanás, pertence a Jesus. Quem são falsos são os pastores. Quem são falsos são os pregadores, que estão usando esse poder exatamente em prol de si mesmo, em prol de riquezas, de bens materiais. Não estão, porque o Senhor Jesus disse, ide a todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, quer dizer, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí diz, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Então, mas o poder pertence a Jesus. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele diz, então, não, que esses falsos estão usando o poder de Satanás, quer dizer, e tal. Não, eles não estão usando o poder de Satanás. Eles estão se beneficiando do poder de Jesus e aí satisfazendo o desejo de Satanás. Porque o desejo de Satanás é iludir, é enganar as pessoas. Então, esses falsos profetas, quando eles tomam conhecimento da palavra de Deus e do poder da unção, então eles começam a usar esse poder. Eles cura demônios, expulsa demônio, cura os enfermos, expulsa demônio, faz tudo que Jesus mandou fazer, só não cumpre o mandamento, que ele diz, não ajunte tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, onde o ladrão entra, mina e rouba. Então, veja bem, mas o homem tem o coração virado para a ganância. Então, veja bem, aí eles distorcem todo o evangelho. Então, veja bem, o que diz Joel, capítulo 2, versículo 28? E há de ser, Joel, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o espírito de quem? O espírito de Deus, o espírito de poder.
E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumo. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia do julgamento. Então, aí é o seguinte, nós temos que observar que os livros estavam fechados. Os livros estavam fechados. Ninguém poderia abrir este livro. Não poderia dar sua interpretação, porque ainda não era chegado ao tempo, né? Mas aí, como disse o profeta Daniel, e eu estive olhando na minha visão da noite, até que foi posto os tronos, e aí assentaram-se os santos, os anjos, né? E abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro. Então, todo o reino, né? Toda a majestade, todo o poder, debaixo de todo o céu foi dado a quem? Ao santo, ao povo dos santos do Altíssimo, ao povo, quer dizer, aos governadores, aos ministros, que é do santo do Altíssimo. E o seu reino, o seu domínio será um domínio eterno, um domínio espiritual. Então, veja bem. E quando o demônio viu Jesus, disse assim, olha, Jesus, filho do Deus Altíssimo, já vieste nos atormentar? Conjuro-te que não nos atormente, né? Viesse fora de tempo, ainda não é o teu tempo. Quer dizer, o Satanás sabia que viria o tempo que ele não teria sossego. Então, meu amigo e minha amiga, passe a mão nessa espada e comece a guerrear. Eu, Luiz Cordes, eu não fui chamado para abrir ministério. O ministério é a palavra de Deus. Então, ao contrário de muitos desses falsos profetas, desses que estão aí podres de rico, desses que fundaram igrejas, e aí fica tomando dinheiro das pessoas, coloca as pessoas para trabalhar para eles de graça. Quer dizer, ainda que eles pegam as pessoas, digamos que está cheio de problema, de doença, de demônios, e eles expulsam, né? Mas eles não ensinam a verdade. Coloca essas pessoas depois para trabalhar de escravo para elas, consagra elas a obreiros, a pastores, a bispo, a isso, aquilo, outro. Mas as pessoas não têm visão da palavra de Deus. Então eles trabalham para eles de graça. Trabalham como escravo, dia e noite, jejuando, orando, e expulsando demônios, e curando enfermos e tal. E aí arrecadando milhões em prol daquele trono. Então, veja bem. E aí, quando eles descobrem que estavam trabalhando, quer dizer, de graça, quer dizer, quando eles leem a palavra, quando eles descobrem a verdade, aí o que eles fazem? Eles renunciam e aí vão abrir outro ministério. Aí abre outro ministério. É por isso que no Brasil tem milhares de ministérios. Por que eles não vão abrir ministério lá na China? Quer dizer, lá eles encontram um braço forte. Por que não vão para os países que são comunistas? Ah, mas aí tal, eles não aceitam. O Senhor Jesus não falou? O valente mantém a sua casa fortemente armada, até que chega outro mais valente, né? E aí ele será amarrado e a sua casa será saqueada. Eles não vão porque eles não têm o poder de Deus, eles têm o poder da mentira. Então, quer dizer, aí quando chega lá, as pessoas, não, aqui não. Aqui, para sacar dinheiro, tomar dinheiro, não, aqui ninguém vai aceitar, não. Então, veja bem, aí, tal, que o país é comunista. Bom, todo o poder no céu e na terra foi dado para Jesus. Então não adianta. Se existe comunismo, é ele que aceitou. Ele crê, ele usa o comunismo exatamente para atacar esses vagabundos aí, que ficam usando o nome de Jesus, e aí não tem poder contra o Satanás, porque estão do lado do Satanás. Porque eles estão usando o poder de Jesus, mas não estão obedecendo a palavra de Deus. Então, é assim. Usa
e aí usufrui desse poder, mas eles não assumem a responsabilidade. Então disse assim o demônio: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que temos nós contigo? Já viemos nos atormentar antes de tempo? Conjuro que se for expulsado a gente daqui, manda para aquela manada de porcos. Isso tem um símbolo, né? Porque vai sair das pessoas que estão limpos de coração e aí vai entrar naqueles que são sujos, que são aqueles que realmente que procuram sujeira. Então, aí está. Eu quero falar para vocês que o Luiz Corte, ele é contra exatamente essas coisas. Eu sou contra macumbeiro, feiticeiros, os bruxeiros. Quer dizer, a minha pregação, a minha unção que Deus me deu, foi exatamente contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Eu já dei um pequeno testemunho, uma época em que todo ano tem isso. No final do ano aparece tantos mentirosos na televisão para mentir, fazer previsão do próximo ano, assim e tal. Uma certa ocasião, tinha uma lá no programa de Hebe Camargo, né? Na Bandeirantes. E aí começou a fazer revelações, e eu comecei a orar e dizer: oh, Deus, amar, queima, prende as forças, envergonha, seja envergonhado, seja humilhado, caia por terra agora. E a mulher começou a passar mal, começou a tremer e tal, e aí, o que foi? Você está passando mal, você quer um copo d'água, né? E tal, quer dizer, ela parou com as revelações. A senhora viu alguma coisa? Eu vi um vulto preto, né? E tal. A pessoa... Aí falou: ninguém tem direito de julgar ninguém. Ninguém pode julgar, só quem pode julgar é Deus. Sim, quem pode julgar é Deus. O Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará. Viremos para ele e nele faremos morada. Se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser será feito. Tudo que pediu o Pai na oração que ele receberá. Então, receba fogo em nome de Jesus. É assim. A gente tem que tratar esse pessoal, agora é com fogo. Não tem que ficar, não, e tal. É o seguinte, fica cada um no seu quadrado. Não mexa comigo, eu não mexo com você. E assim foi que fizeram aliança. Esses falsos pastores, esses gananciosos, fazem aliança com Satã, e aí, em prol de riquezas. Satã tentou fazer aliança com Jesus. E assim tenta com todo aquele que conhece a verdade, mas não quer assumir a verdade. Quer assumir o poder da mentira, a riqueza. Mas comigo não é assim. A gente vai de encontro exatamente contra... Eu não divido espaço. Não divido espaço com macumbeiro, com feiticeiro, com espírito, não. O espaço é de Jesus. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide ensinar. Então, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Mas isso aí é quando for na consumação dos séculos. Sim, é aqui na terra e lá também. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, aí está. Só para finalizar, nós vamos para Apocalipse 20, versículo 12, que diz assim, versículo 12, no 11, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas palavras que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Quer dizer, cada um pagará conforme as suas obras. Então, veja bem. E aí, não, mas isso aí é no final e aqui também. Tudo que está escrito acontece aqui e pode acontecer na consumação, no juízo eterno. Então, veja bem, aqui na terra quem julga são os santos. Quem julga são os santos, quem julga. Aquele que eu li no Salmo 149, que diz assim:
versículo 6. E estejam na garganta dos... Bom, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomar vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeia e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-lo-ão todos os santos. E o Senhor Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Deus abençoe. Estou em França. Vamos finalizar aí. Eu acho que não dá para passar mais a oração da irmã Conceição, mas vê aí o sorteio se dá para fazer. Sim. Sim. Mas tem 30 ligações, Luiz. 30. Ligações acumuladas já 4 sábados, né? Certo. 4 sábados a gente está acumulado aí. Então, são 30 pessoas que acumulou até hoje, né? Sim. Aí então fala o seguinte, aí, se você acha que dá para fazer o sorteio hoje, faz. Se não, pode guardar para o próximo sábado, né? Você quer que faça no próximo sábado? Já fica certo. Sábado a gente faz, né? É o seguinte, quando no início do programa, a gente sorteia e aí os que ligaram vai acumulando já para outro, né? Entendeu? Porque eu não quero adentrar muito. Hoje nós temos uma rádio AM ou não? Nós temos a M hoje. Nós temos a M ainda operando, ainda não está 100%. Operando, que está esperando a peça vir um aparelho, um transmissor, que está montando aí em São Paulo para vir um transmissor, outro transmissor para a empresa, para a editora aqui, né? Certo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar o programa, quer dizer, encerrar com o livro de João. Só para lembrar, tudo aquilo que a gente estava pregando, fala da palavra de Deus. Então diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aí, no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aí, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim, Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, nós vimos aqui também, no livro de, o mesmo João 3, 17, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Mas quem é o Filho? Quem está falando é da palavra. Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por isso que o Senhor Jesus diz, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Quer dizer, ele não está condenando, mas se a pessoa não crê, já está condenado. Então, versículo 18 do livro de João 3. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A condenação é esta. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia! E aí, nós vimos aqui também, no livro de João, continua João, capítulo 12, no versículo 47, ele diz assim, se alguém ouvir
as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo. Quer dizer, ele em pessoa, porque Jesus estava em carne. Eu não julgo, porque não vim para julgar, mas para salvar o mundo. Então, quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Então, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Aleluia! Então aí está. Quem crê será salvo e quem não crê é condenado. Então, a condenação é essa, porque as pessoas não querem saber. Não... Então, veja bem. Aí não adianta pedir socorro em última hora. O Senhor Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, terei vergonha dele perante ao Pai que está no céu, perante os anjos de Deus. Então, você aceitou Jesus, você crê em Jesus, mas você tem vergonha de falar nesse Jesus para as pessoas, você tem vergonha de confessar a sua fé. Então não adianta que na hora do tormento você gritar, ah meu Deus, tem uma infinidade de Deus. Será que você não sabe que tem muitos Deus? É por isso que quando as pessoas dizem, ah, vá com Deus, até o macumbeiro e o feiticeiro diz, vá com Deus. Mas que Deus é esse? É o Deus dele. Jesus fez separação de Deus e Deus. Ele foi bem claro como ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quer dizer, é o mesmo Deus, porque existe outro Deus. Se não existisse outro Deus, não haveria necessidade dele dizer, eu sou o Deus de Abraão. Não, ele poderia ter dito, não, eu sou o Deus que criou os céus e a terra, tudo bem. Mas ele fez uma separação. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, veja bem, eu sou Deus. O mesmo Deus que foi de Abraão é o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó. Mas existe uma infinidade de deuses. Deuses, a Bíblia fala disso. É por isso que a guerra começou lá em Moisés. Jesus falou assim, Deus falou, eu sou o Deus que te tirei do Egito, da terra do Egito, da terra da escravidão, da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nenhuma semelhante do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te curvarás a eles e nem a servirá a eles. Macumbeiro, feiticeiro, bruxeiros, você não tem que servir. Negócio de cartomante, não sei o quê. Orixás, caboclos e guia. Não. Eu sou o Deus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tirou vocês do Egito, da terra do Egito, da servidão. Então não procura outros deuses, não procura outra fé. Então aí está. Então a nossa guerra é exatamente contra esses deuses. Aí a pessoa diz, não, vá com Deus, Deus te abençoe. Sim, mas que Deus é esse? O nosso Deus que assumiu todo o poder foi Jesus Cristo, ele tem nome. E aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu terei também vergonha dele perante o Pai que está no céu. Então não adianta você clamar, oh meu Deus, sim. Daí, qual é o teu Deus? Vamos para finalizar com a oração, Salmos. É o Salmos 118. 118, porque o Senhor Jesus mencionou esses salmos. Nunca leste nas Escrituras Sagradas a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça da esquina? E ai daquele que atropeçar nessa pedra, aquele que atropeçar nessa pedra será espedaçado, né? Reduzido a pó. Então, aquele que sobre ele que ela cair, será reduzido a pó, quer dizer, nada. Então, Salmo 118. Louvai ao Senhor, aleluia, aleluia e aleluia. Glórias e glórias e glórias. Porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora aos que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu, oh glória, e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo, os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.
É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gente me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei, e no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram e tornaram a cercar, mas no nome do Senhor a despedacei, e no nome do Senhor a despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, apagaram com fogo de espinho. Por no nome do Senhor a despedacei, e no nome do Senhor despedaçarei. Com força me impereis para fazer cair, mas o Senhor me ajudou, o Senhor meu canto, porque Ele me salvou. Então, aleluia. Na tenda do justo, a voz de júbilo e salvação. A destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Aleluia, e aleluia, e aleluia. Então diz assim: abre-me as portas da justiça e entrarei por elas. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-eis que escutaste-me e salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Essa é a palavra forte. Foi o Senhor quem fez isto, é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos neles. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com corda e levar até os ângulos do altar. Aleluia, e aleluia, e aleluia. Aleluia. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvar-te-ei, porque escutaste-me e salvaste. Aleluia e aleluia. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha, Pai, o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu. Mas que também já se arrependeu, que a tua palavra disse que teu irmão pecar contra ti, 7 vezes, e 7 vezes pedir perdão, perdoa. Então, veja bem, quantas vezes vier para pedir perdão, perdoamos. Mas é necessário que ele venha pedir perdão. Por isso a palavra é essa. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já pediu perdão. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente volta no próximo sábado, se assim Deus permitir. Um abraço a todos vocês. Abraço a Tony França e a todos vocês que trabalham aí na produção. Que Deus abençoe todos vocês. E possa estar ouvindo a oração de cada um aí na sua casa, no seu leito. Em nome de Jesus. Amém? A paz. Lembrando aos ouvintes que no próximo sábado a gente vai fazer sorteio. As pessoas que ligaram, está aqui o nome já acumulado nos primeiros minutos do programa do sábado, já vai fazer um sorteio. Certo. Ô Luiz, Sim. vou só passar o telefone seu do WhatsApp para quem quiser ligar para você, né? Pedir informação. Sim. Ligar para o WhatsApp do Luiz, é o código de São Paulo 11 993 57 8300. Certo. 993 57 8300. E tem mais um. Código de São Paulo 11 96978 7607. Certo. 96978 7607. Os dois aqui no WhatsApp para falar com o Luiz Corte em São Paulo. Luiz, um abraço, querido. Ô, Tony França, eu quero lembrar também as pessoas que quiser ouvir essa mesma programação de hoje, essa mesma mensagem e de outras mensagens, nós temos aí no YouTube, né? Já há 5 anos que está sendo sempre guardado as mensagens, né? Somente agora que a gente está divulgando, né? Então, quem quiser depois estar ouvindo as mensagens, né? Do programa Expressão da Verdade, é só acessar aí, digitar aí Luiz Cordes, Luiz com Z, C-O-R-D-S, é simples. Luiz com Z, C-O-R-D-S, e aí clica no Google e vai aparecer lá o site lá do YouTube, né? E você vai ouvir todas as mensagens que estão desde 5 anos para cá. Deus abençoe a todos vocês, um abraço a todos vocês. A paz. A paz, Luiz. Fique com Deus. Amanhã você manda mensagem aqui no programa Frequência do Ouvinte. E no próximo sábado a gente se encontra às 17h30, né, Luiz? Ah, sim, se Deus quiser. A paz.